Plena confiança nele, esperança que ele vai dar o retorno. O Gabriel é um cara bacana, está engajado e eu estou esperando que dê muito gol. Ele me prometeu fazer 20 gols no Brasileiro, viu? Agora ele prometeu para o homem, agora ele que se vira se não bater a meta. O homem vai cobrar dele, creio eu, né? Agora, se ele não jogar bem, eu imagino que ele vai para o banco no Cruzeiro. O Jardim bota ele no banco. Fácil. Fala, turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD, o pessoal lá da Jovem Pan, com o Pilhado, o Mauro César Pereira e o Bruno Prado opinaram sobre o Gabigol após essa fala aí do Pedro Lourenço lá na sede da CBF. Cogitaram, inclusive, o Gabigol no banco de reserva, hein? Acredita? Só eles. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Deixa o seu like, gente, para me apoiar a trazer mais vídeos como esse. Sempre que os caras estão falando de Cruzeiro, a gente vai trazer aqui no canal. Para debater, passar o nosso ponto de vista. É isso. Pelo menos essa é a minha visão sobre o que deve ser feito na mídia esportiva. Respeito ao clube, à instituição, primeiro. Não respeitando, a gente vai debater, a gente vai criticar e muito. Concorda comigo? Deixa o like, compartilha. Vamos assistir no final, deixa meus comentários. Como sempre, vamos lá. Bom, hoje tá um dia maravilhoso aí de assuntos para Mauro César Pereira. O outro aqui, Mauro César Pereira, me pegou de surpresa, que eu não tinha visto, né? Não tinha visto essa entrevista. Mas olha só, Mauro César Pereira, adivinha quem que traçou uma meta para esse campeonato brasileiro? Ah, não sei. Quem seria? Atenta, algum jogador que você questiona nos últimos anos. Ah, mas eu questiono vários. Não consigo. Nosso amigo Gabriel Barbosa. Olha Qual a meta do Gabriel? Ó, tá aqui, ó. Em entrevista coletiva na sede da CBF, nessa segunda, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, revelou a meta de gols do Gabigol para esse brasileiro. Aí eu vou botar até na tela. Olha aí, ó. Abre aspas para o Pedro Lourenço. Eu espero que agora, com o brasileiro, tenho plena confiança nele e esperança que ele vai dar retorno. O Gabriel é um cara bacana, tá engajado. Tô esperando que ele me dê muitos gols. Ele me prometeu 20 gols no brasileiro, viu? O Jardim está há quase 30 dias só treinando. Vão começar as competições agora. A gente deposita uma esperança enorme no Gabigol. É um trabalho diferente que ele está fazendo. E eu estou muito feliz. Nosso pessoal está todo feliz com ele. Com ele é o Jardim, tá? E aí eu falei Gabigol. É com o Jardim. E o Gabigol prometeu 20 gols no Brasileiro, Mauro César Pereira. É um número alto. É um número que com 20 gols no Brasileiro você briga por artilharia. Ah, ele fez 20 gols no Brasileiro de 2022, de 23 e 24. Nos 3 últimos campeonatos brasileiros, ele fez exatos 20 gols. Os 3 últimos. Ele teria que fazer tudo isso num campeonato só. Né? Se ele prometeu para o chefe dele, ele que se vire depois com o homem. Se ele não conseguiu bater a meta, né? Ele que prometeu. O homem que está dizendo tá. aí. Ah, tá. Nos últimos 3 somados, ele fez 20. Somados. Aí ele fez 20. 11, 5 e 4. 11 e 22, 5 e 23, 4 e 24. Somando dá 20. Agora, Mauro, uma pergunta. Desses três, em 2 eu acho que ele foi reserva, né? Ou só em 1? Do Pedro. Ele foi reserva porque ele não tá jogando nada, né? Não, Ou seja, sim, a culpa dele mesmo ser reserva. Ele virou o reserva e não tá jogando nada. Não, sim, nesses mas dois eu te últimos. pergunto, se ele for titular no Cruzeiro absoluto, no brasileiro inteiro, 20, é um número muito alto ou é um número
normal para um atacante. Agora é ignorância minha. Vamos lá. Se vamos fazer uma conta mais... Eu estou vendo aqui no SofaScore. No ano passado, 2024, ele jogou 19 partidas, 7 como titular, 4 gols. 1 gol a cada 190 minutos. Ou seja, mais de 2 jogos em campo para fazer um gol, né? Aí você pegar em 23, ele jogou 26 partidas, 17 como titular, 5 gols, 1 gol a cada 309 minutos. Cara, tempo em campo ele teve. Não fez, foi gol. E batendo pênalti, hein? E batendo pênalti. Ele que bateu os pênaltis. Aí em 22, jogou 29 partidas, titular em 22, marcou 11 gols. 1 gol a 187 minutos. Quer dizer, dá quase um gol a cada 2 jogos também. A média é baixa já há muito tempo. E a minutagem não deixa dúvida de que ele ficou muito tempo em campo e fez poucos gols. Agora ele prometeu para o homem, agora ele que se vira se não bater a meta. O homem vai cobrar dele, creio eu, né? Agora, se ele não jogar bem, eu imagino que ele vai para o banco no Cruzeiro. O Jardim bota ele no banco. Fácil, fácil. Se ele não der retorno técnico, joga Caio Jorge, joga Lautaro Dias, joga um outro cara. Sério. Se ele não der retorno, como foi mal aí nesse Campeonato Mineiro, tudo, perdeu um gol incrível ali contra o América, né? Nossa Senhora. O time foi eliminado. Eu acho que ele perde até a posição. Ele pode voltar para o banquinho. Vai ter que jogar bem. Ele está custando muito dinheiro para o Cruzeiro, né? Então, as pessoas esperam o retorno técnico dele. Vamos ver. Quem foi o artilheiro do Brasileiro do ano passado? Foi o Yuri Alberto? Aqui eu até peguei a lista dos artilheiros dos últimos anos, né? Yuri Alberto e Alejandro, do Vitória. 15 gols. Alejandro que agora está jogando na Rússia. Até peguei aqui os últimos artilheiros, porque a artilharia do brasileiro, ela normalmente... Você tem em média 20 gols ou um pouco menos nos últimos anos. O ano passado, Yuri Alberto e Alejandro, 15. Aí, 2023, Paulinho, pelo Atlético Mineiro, 20 gols. Aí teve uma exceção em 22, ficou um pouco acima. Cano, do Fluminense, 26. Só que aí você pega 21, Hulk do Galo, 19. Em 20, Luciano do São Paulo e Claudinho do Bragantino, 18. E aí o próprio Gabigol, em 19, faz 25 gols, perto do Cano. E o Gabigol foi artilheiro em 18 também pelo Santos, com 18 gols. Ou seja, assim, o artilheiro do brasileiro... Ele não tem passado muito dos 20 gols, não. As exceções dos últimos anos são o Cano com 26 em 2022 e o próprio Gabigol com 25 gols lá em 2019 pelo Flamengo. Então, normalmente, os artilheiros do campeonato, de 15 para cima, você já tem uma boa chance aí de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. É uma meta muito ousada. Não que eu ache impossível, não, porque o Gabigol tem 28 anos. Mas para o momento do Gabigol... eu acho que é gerar uma expectativa desnecessária no torcedor do Cruzeiro, tá? Porque o momento do Gabigol ainda não é positivo. O Gabigol, eu vou até pedir pro Kaique para ver quantos gols ele tem nessa temporada e quantos de pênalti. Porque eu lembro que teve um momento que se falava, o Gabigol já tem 5 gols, só que 4 eram de pênalti. 3 de pênalti realmente e 1 no rebote de um pênalti. Que ele bateu o pênalti, perdeu, pegou o rebote e fez o gol. Então, por quê? Quer dizer que gol de pênalti não conta? Conta, mas não é a mesma coisa. Porque se você é cobrador de pênalti, você tem mais facilidade para fazer gols. O momento do Gabigol no Flamengo era muito ruim por 2 anos, até ele ser um pouco decisivo na final da Copa do Brasil. E aí tem que ser justo que aquilo ali deu uma renovada, né, no Gabigol. Agora, chega no Cruzeiro e no Cruzeiro é eliminado da semifinal pelo América Mineiro, perdendo um gol ridículo, que ele perdeu o gol sem goleiro, né? A gente tem que lembrar que ele perdeu um gol ridículo quando o Cruzeiro foi eliminado na semifinal. E não jogou bem, gente. Não jogou bem, por enquanto, no Cruzeiro. Então, é uma meta bem ousada para um jogador que não está num bom momento. Eu vou até pedir, o Kaique já deve estar me mandando aqui, que eu estou vendo que ele está me mandando. Agora, o Gabigol tem 5 gols oficiais na temporada, tá aí. Eu cravei, ele não fez mais nada. 5 gols na temporada, 3 de pênalti e 1 no rebote de pênalti. Em 7 jogos, né? 7 jogos. Pouco ainda, né? Pouca amostragem ainda de jogos. Ou seja, é muito pouco
para vir o dono do Cruzeiro e falar de uma meta tão ousada. Eu acho que gera uma expectativa desnecessária na torcida do Cruzeiro. Eu vejo como algo positivo, mas eu acho que tem que ser um pouco realista também, tá? Eu acho que o Gabigol, ele pode, né, ter essa expectativa, ter essa meta, mas começar a divulgar essa meta quando ele começar realmente a fazer gols, porque está muito abaixo. O Gabigol está muito abaixo. E quando o Pedro Lourenço fala isso, ele desperta no torcedor essa expectativa. E, Mauro, é bom lembrar que eu trouxe os números no Cruzeiro. Você trouxe os números nos últimos 3 brasileiros. Ou seja, o Gabigol já está devendo muito há 2 anos. O Gabigol foi uma decepção para o torcedor do Cruzeiro agora. O torcedor do Cruzeiro estava bravo com o Gabigol. A gente não vai esquecer que viralizou pra caramba na internet o gol que ele perdeu sem goleiro contra o América Mineiro. Isso pode ser, Mauro, na sua opinião, uma tentativa do dono do Cruzeiro de tirar um pouco dessa pressão e talvez dessa implicância que o torcedor do Cruzeiro poderia estar começando a construir com o Gabigol? Acho que ele bota mais expectativa, né? Quando ele fala que o Gabriel prometeu a ele fazer 20 gols... Ele está dizendo ao torcedor do Cruzeiro o seguinte: olha, ele disse que vai fazer 20 gols, cobrem. Né? Ele está aumentando a responsabilidade do jogador. Eu acho essas coisas assim muito loucas, quando prometer gol, sabe? Muito arriscado, muito arriscado. Um time que nem montado tá, né? Jogou uma partida amistosa agora no final de semana, né? Mas não está nem jogando com o Bragantino. Sim. Não está nem jogando regularmente. Cerca de um mês parado aí, sem jogos oficiais, né? Entre o final da participação no estadual e início do brasileiro. A gente não sabe nem como é que vai ser esse Cruzeiro, porque o técnico chegou, logo depois o time foi eliminado. Então agora ele está fazendo uma preparação que a gente vai poder ver nos jogos aí para valer como é que o time vai se comportar. Mas, enfim, promessa é dívida, dizem, então eles que se resolvam agora. E é isso, turma. Eu tive que dar uma esbranquecida aí na imagem justamente para evitar direitos autorais. Mas, pelo menos na minha visão, cara, são poucos jogos para começar a cobrança no Gabigol, cara. Eu confio demais quando o Cruzeiro tiver jogos grandes, decisivos, de campeonatos super importantes, como o próprio Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro, pelo menos na minha visão, tem que focar, da Copa do Brasil, Sul-Americana. Quando o Cruzeiro precisar, o Gabigol vai cravar, cara. E estou muito confiante no trabalho do Leonardo Jardim, que já mostrou frutos, pelo menos na sua primeira partida, não oficial, né? Mas contra o Bragantino eu gostei do futebol do Cruzeiro. Faltou assertividade na hora dos gols, certo? Na defesa, meu amigo, cada hora era um chute do Bragantino diferente, mas o Cássio, o William, o pessoal lá da defesa, pelo menos na minha visão, foi regular, né? Regular pra bem, né? E o Gabigol, então, poderia ter saído com uns 2 ou 3 gols dessa partida. Calma, cara. São 7 jogos oficiais aí do Gabigol, cara. 7, 8 jogos. Mais ou menos essa é a amostragem do Gabigol. Como não contam gols de amistoso, aí não vai entrar na estatística, né? Mas o Gabigol não tem só gol de pênalti, não. E o gol contra o Red Bull Bragantino, o último aí, no ângulo, prova muito bem isso. Fora a bola no travessão, né? Fora a bola no travessão dele. Então, Gabigol ainda vai calar a boca de muitos críticos. Cara, eu torço demais. Não só o Gabigol, mas o Cruzeiro. Concorda comigo? Deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Não sei se vai ser 20 gols, viu? Do Gabigol no Brasileiro. Mas eu torço muito para ser bem perto disso. Fui! A Betfair do Cruzeiro e do CDD estão mais fortes do que nunca para 2025. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas a partir dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade.